Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Vamos fazer mais uma vez o teste aí para ver se com o reinício aqui da reunião mudou a questão do som. Alguém ativa, por favor, o áudio aí para ver se eu consigo ouvir vocês. Boa noite, professor. Boa noite. Não consigo ouvir. Então vamos seguir com a mesma dinâmica. Qualquer dúvida, qualquer observação, é só digitar no bate-papo, que eu vou lendo e vou, certo? Vou passando aqui as informações. Pois bem. Ok. Boa noite, Thelma. Então, estava aqui, ó, nessa parte aqui. Vamos voltar, né? Para como fica a Constituição de 88 em 2020. Bom, primeiro, vamos fazer um percurso histórico, porque essa Constituição nossa já vai completar aí, em outubro, 32 anos. Então, são 3 décadas de história, né? Muitos governos, muitas crises, momentos também de né, uma certa tranquilidade política, econômica também passamos. Né? Então, como é que funciona a Constituição de 88 nessa classificação aí do Levenstein? Bom, ela começa em 88 como normativa, né? Porque a Constituição de 88 foi a mais popular, né? É a mais popular da nossa história, porque, inclusive, a gente vai ver isso quando eu falar da nossa Constituição de 88, ela recebeu mais de 60 mil propostas de emenda, de inserção, né, de artigos vindas do povo. Né? Em 88, várias pessoas, vários setores da sociedade mandavam cartas, né? Na época não tinha internet, então era carta mesmo, então mandavam cartas para o Congresso, né, para a Assembleia Constituinte, e muitas dessas propostas entraram na Constituição. Então, a nossa Constituição começou em 88 sendo uma Constituição normativa, popular, né? Uma Constituição que estava de acordo ali com a sociedade e com o Estado. Né? E assim ela foi. Né? Ela seguiu tranquila, né? Apesar de já ter uma prova de fogo em 92 com o impeachment do primeiro presidente que foi eleito sob a nova Constituição. Né? Mesmo assim, não se abalou as estruturas e o Brasil seguiu em frente. Né? Teve aí o governo do Itamar Franco que seguiu até 94 com a eleição do Fernando Henrique. O Fernando Henrique passou, né, pelos 2 governos. Teve lá a emenda da reeleição, que foi bastante polêmica, né? Trouxe muitas polêmicas para a época, mas a Constituição resistiu. Né? Seguiu-se, houve uma alternância de poder, né, em que o PSDB saiu do poder, entrou o PT, Lula foi eleito em 2002, né? E aí seguiu também para 2 mandatos até 2010. Houve a transição de poder para o mesmo partido, né, que foi o PT, com a Dilma, que ganhou as eleições. Então, até ali, 2010, as coisas no Brasil, em relação à Constituição, andavam, de certa forma, tranquilas. Né? Mas aí chega o primeiro mandato de Dilma e temos, em 2013, né, as manifestações que eu já falei aqui. Né? Então, lá em junho de 2013, né, houve as chamadas Jornadas de Junho, e aí, no ano de 2013, começa a haver uma mudança na política brasileira. Né? Houve a reeleição, Dilma conseguiu vencer novamente a eleição em 2014, mas houve uma série de problemas ali que já existiram, né, durante o ano de 2014, e de 2015 para frente o Brasil não teve mais tranquilidade, né? Porque aí começa aquele segundo mandato de Dilma que ela não consegue governar, o Congresso não aprova nada, o Brasil fica em situação, né, periclitante, começa a surgir então a tendência do impeachment, e aí vem em 2016 o impeachment de Dilma, entra no poder Michel Temer, né, com aquela história de que tudo ia melhorar quando a Dilma saísse, e não melhorou. Com o Temer as coisas pioraram muito mais. Né? E aí as agressões à Constituição já começam por ali. Né? 2015, 2016, ainda com Dilma no poder. Né? 2016 para frente, com Temer, há várias agressões. E aí chegamos à eleição de 2018, que foi, né, tudo isso que nós já sabemos, né? Porque já vivenciamos mais próximos a eleição de 2018. E de lá para cá,
o atual governo vem tendo alguns rompantes aí de autoritarismo até chegarmos a esse ponto que foi o pior, né, que foi relatado na reportagem que saiu ontem, mas não foi ontem que aconteceu isso, foi no dia 22 de maio, em que o Bolsonaro disse que ia intervir no Supremo Tribunal Federal para retirar os ministros, os 11 ministros, né, com um golpe militar, né? Então, foi a primeira vez, né, desde que o Brasil deixou de ser uma ditadura militar lá em 85, que se falou em golpe militar, né, novamente, para ser uma solução para o país. E aí a base que eles estavam usando lá, bizarra, era uma interpretação, no mínimo, esdrúxula da Constituição, que não existe, eu já falei disso aqui, que não existe o artigo 142 colocando o Exército, né, as Forças Armadas, em geral, Marinha, Aeronáutica, Exército, como garantidores da ordem. Isso não existe, né, na Constituição, já que nenhuma Constituição tem sua cláusula de suicídio. Outro argumento que eles usaram foi que as Forças Armadas são um poder moderador. Ora, o poder moderador acabou no Brasil com o Império. E quem exercia o poder moderador no Império era o rei, não eram as Forças Armadas, né? Então, a nossa Constituição, ela acabou transitando, né, caindo aí os degraus, e hoje, ela está muito mais próxima da nominal, né, porque ela vem sendo atacada por todos os lados, né? Parte da sociedade já não quer mais seguir a Constituição, né, porque diz que essa Constituição é comunista, né? Uma Constituição que prevê livre iniciativa como a base do mercado e da economia, dizer que é comunista é, no mínimo, né, uma coisa de gente que tem um parafuso a menos. Mas dizem, né, alguns dizem aí. E o próprio governo está, né, aí tentando várias formas, né, de manipular essa Constituição. Então, o que aconteceu no 22 de maio foi uma tentativa de transformar a Constituição num instrumento a serviço do poder. Porque se esse golpe tivesse se efetivado, teríamos chegado ao ponto de ser uma Constituição semântica, em que o governo, o presidente, usa a Constituição do jeito que ele quer. A Constituição serve para isso. Não interessa o que o povo quer dizer, não interessa o que o povo pensa, o que interessa é o que ele acha, né? E o detalhe é que essa tentativa de golpe foi por conta de um telefone celular, né? Porque a história toda girou em torno da possibilidade, da suposta possibilidade, de que o Supremo ordenasse a apreensão do celular do presidente. Então, se ele está preocupado, né, com essa preocupação toda por causa de um celular, imagina se fosse alguma coisa mais grave, né, que já estivesse resvalando nele mesmo, uma denúncia contra ele, direta, ou contra um dos filhos dele, né, uma coisa mais direta, né? E aí não tem justificativa para isso, porque houve situações tão ou muito mais graves, né, na democracia brasileira recente, em que isso não aconteceu, né? Então, imagina, o Fernando Collor de Mello, lá em 92, quando estavam falando, vai dar entrada no processo de impeachment, o Collor não tentou dar o golpe. Em nenhum momento ele falou em golpe, né? Em fechar Supremo, fechar Congresso. Em nenhum momento. Seguiu o processo, ele caiu, né? Ele até hoje alega que foi, né, que ocorreram ilegalidades. Há realmente muitas polêmicas, né? No caso Collor, né? Na época houve muitas polêmicas, né? Tanto é que depois ele não foi absolvido, né? Mas houve um julgamento ali em que ele, né, teve a determinação de ausência de provas ou provas insuficientes e por isso ele, né, foi absolvido por insuficiência de provas e não por falta de provas, né? Então imagina, Collor não fez isso lá quando teve o impeachment, que é uma situação gravíssima. Fernando Henrique passou pela crise lá em 98, né, que o Plano Real quase vai virar fumaça. Ele não falou em golpe, né? No governo Lula houve um mensalão. Lula não falou em golpe militar. Com Dilma houve a questão do impeachment. Não se falou em golpe militar, né? Com Temer, ele teve lá o escândalo com os cidadãos da JBS, depois os escândalos das malas cheias de dinheiro, não se falou em golpe militar. Então, por que agora, por causa de um telefone celular, vai se dar um golpe? Então, isso é conduta realmente de quem quer transformar a Constituição de nominal, né, porque ela já é nominal hoje, em semântica. Claro que isso aqui vocês ainda não vão encontrar em todos os livros, essa análise, né? Porque os autores vocês vão perceber isso. Se você pega um livro de 2012 ou de 2020, muitas vezes vai estar escrita a mesma coisa lá, porque os autores se preocupam apenas em fazer as alterações, né, as atualizações com relação às emendas, mas não com relação ao que eles já escreveram. Então, muitos livros vão estar lá dizendo que a Constituição em 2020 é normativa, mas não é, né? Porque a gente sabe muito bem que as instituições não estão funcionando plenamente.
se elas estivessem funcionando plenamente, não haveria uma coisa bizarra dessas, de um presidente da República estar chamando seu gabinete com os generais para estar mancomunando ali, para estar tentando confabular, criar um golpe militar, por causa de um telefone celular. Imagine só, né? Como é que os professores de história vão explicar essa desgraça que é o Brasil atual mais à frente para as próximas gerações? É esse o desafio que os professores de história terão. E é esse o desafio que eu tenho aqui também, né? E os professores de constitucional, de mostrar essa realidade para vocês, né? Pois bem, então a nossa Constituição, concluindo nessa parte, hoje, na prática, ela é nominal, não é mais normativa, né? Ela tem aí problemas sérios, porque a sociedade já não quer mais, uma parte, né, da sociedade já não quer mais cumprir a Constituição, o próprio governo não quer mais cumprir a Constituição, o Supremo, às vezes, né, quando é conveniente, está lá de acordo, está defendendo a Constituição, em outros momentos ele próprio vai contra a Constituição, e até o próprio Congresso, em alguns momentos, vai também, né, atropelando algumas normas constitucionais, né, para passar aí algumas coisas, como o próprio ministro do Meio Ambiente diz, né, para passar a boiada. Então, estão atropelando. Quando a boiada passa, ela passa descontrolada, atropela quem tiver pela frente, inclusive a própria Constituição. Então, é isso, né? Então, a nossa Constituição hoje está mais para nominal, e em 22 de maio poderia ter virado semântica, mas o golpe foi, né, houve um recuo, né, foi, curiosamente, o general Heleno, que é visto como um dos mais radicais, que foi quem contemporizou e disse, não é o caso de um golpe, né? Mas aí fica a questão, se o presidente já tentou dar o golpe uma vez, de fato, mais próximas vezes poderão acontecer. Então, a democracia brasileira está seriamente ameaçada. Isso aí é fato, né? Bom, mas voltando para cá, agora, para as outras classificações de Constituição, né? Essas que virão agora, né, as próximas 6 que virão, elas não têm mais um autor específico, certo? Então, agora já não tem mais fulano, cicrano, beltrano que defendem. Essa é uma classificação que a doutrina, como um todo, acolhe, certo? Então, são classificações que a doutrina, como um todo, vai definindo dessa maneira. Então, a única classificação que tem um autor específico é a primeira, a do Levenstein, por isso que ela é mais teórica e tal. Essas outras já são mais situadas aqui no mundo real, né, na realidade mesmo. E aí vocês vão perceber que a maioria dessas classificações agora vai ter 2 espécies. Então, a gente vai poder enquadrar a Constituição brasileira de 88 numa ou outra, ou noutra, né? Então, não vai ter meio termo aqui, vai ter sempre 2 espécies bem diferentes. E aí a gente vai poder enquadrar a nossa Constituição já com mais certeza do que no primeiro caso, né? Agora já nessas outras classificações, certo? Se vocês ficaram com alguma... Já teve uma pergunta aqui da Alice, eu já respondi, né, que ela estava perguntando qual era, né, se era nominal, ou se já estava sendo semântica. Eu respondi agora na explicação. O Leandro já falou aqui que tudo tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão perguntando aí pelo bate-papo, certo? Eu já falei com o Byron, né, sobre essa questão aí de não ouvir o áudio de vocês. Estou esperando que ele me responda para ver o que é que está acontecendo, mas eu já falei aqui que se, num caso aí de extrema necessidade, se acontecer de até eu não ter mais áudio para vocês não me ouvirem mais aqui, né, do Zoom, cortar tudo, a gente vai para o Google Meet, que é outra plataforma, não é a da CEUNI, que a CEUNI usa, mas a gente pode usá-la em caso emergencial. O problema de lá do Meet é que eu não posso gravar a aula, então não posso disponibilizar depois, né? E aí também vocês vão ter que baixar o aplicativo, né? Porque nem todo mundo tem conta do Gmail. Então, esse seria só um caso de extrema necessidade, né? Mas por enquanto seguimos aqui. Enquanto eu puder falar e ser ouvido aqui por vocês, a gente vai resolvendo os outros problemas da maneira que é possível, né? E aí, falei com o Byron, espero que ele responda aí para a gente ver. Hoje não vai ter mais como resolver, mas espero que na terça-feira tudo já volte ao normal, né? Uhum. Foi o Marco Antônio Villa que você viu falando? Depois eu vou citar o Villa aqui, mais à frente, né? O Marco Antônio Villa aparece como uma das indicações aqui quando a gente for estudar a história das constituições. O Villa mudou de opinião, né? Dos tempos para cá. Pronto, ele mudou de opinião dos tempos para cá, né? Ele acabou alimentando esse clima todo que surgiu lá em 2000, que apareceu mais forte em 2018, mas depois ele viu que era uma canoa furada, né? E hoje ele está um pouco mais moderado, né? Ainda bem que
a posição dele está aí, né? Eu não estou falando sozinho, né? Ainda bem que ele está seguindo também, não o meu posicionamento, lógico que eu não tenho essa força toda, né? Eu sou pequenininho, mas ainda bem que o Vila está também compartilhando desse entendimento aí, né? Porque realmente hoje não dá para defender, né? Não tem justificativa nenhuma para uma conduta dessas que o presidente atuou aí, né? Não tem justificativa para nada disso. Bom, aí vamos então para a segunda classificação. Agora é a classificação quanto ao conteúdo, certo? Aqui vamos ter uma distinção que vai aparecer sempre no direito, né? A distinção do que é material e formal, né? As duas espécies são essas. E aí vai haver sempre aqui a questão da preocupação, né? Da análise da preocupação dos criadores da Constituição, né? O que é que estava se preocupando mais? Qual era a preocupação maior da época? Era a preocupação com a forma, né? E com o conteúdo também, lógico, ou também era só com o conteúdo, né? Então a questão é essa: a preocupação maior aqui em se fazer a Constituição é só em ter o conteúdo, que podemos chamar de Constituição, não importa onde, não importa a forma, ou se vamos ter a preocupação tanto com a forma quanto com o conteúdo. E aí vão aparecer esses dois pontos aqui para a gente distinguir quais são essas duas espécies. E aí eu já adianto, né? No slide seguinte vai estar formal e aqui é material, então só tenho sempre atenção a essa distinção, porque ela vai aparecer volta e meia aqui, mais de uma vez, né? Vai aparecer, ou várias vezes, essa distinção entre o que é material e formal. Então, é só para vocês não se perderem nessas distinções, porque agora estamos falando das classificações de Constituição, e aqui vamos encontrar constituições materiais e constituições formais. Falando da primeira, Constituição material. Então, a primeira espécie aqui, quanto ao conteúdo, é a Constituição material. Nesse primeiro caso, vai haver a maior preocupação com o conteúdo. Então, aqui, nos países que adotam a Constituição material, não vai haver tanta preocupação com a forma. A forma não interessa tanto, a forma não importa tanto. O que vai importar é o conteúdo, ou seja, o que vai importar é que você tenha naquele país uma Constituição. Não importa como ela apareça, o que importa é que você deve ter uma Constituição, certo? Normas que você possa dizer, olha, o conteúdo dessas normas aqui é constitucional, né? Então, essa é a preocupação deles. Então, aí, qual a definição? Essa Constituição material, ela possui normas que regulam a estrutura do Estado, a organização de seus órgãos e os direitos fundamentais, independentemente da existência de um documento escrito com características de norma fundamental. Então, na Constituição material, o que você vai ter aqui são normas, certo? São determinações, né? Dispositivos, que você vai identificar como Constituição, mas eles não vão estar num documento escrito, né? Num conjunto de normas, né? Numa folha de papel assim, ó, como essa Constituição aqui. Então, a Constituição material não está escrita assim, né? Não está organizadinha num texto, né? Ela vai estar espalhada pelo ordenamento jurídico. Ela poderá estar numa lei, ela poderá estar numa declaração de direitos, ela vai poder estar numa jurisprudência, ou seja, numa construção de julgados, né, do Poder Judiciário, e ela poderá estar também, e até principalmente, né, em alguns países, no costume, né? Então, essa Constituição material, nessa Constituição material, a preocupação é com o conteúdo. Então, o país que adota essa Constituição está preocupado em ter uma Constituição, em ter dispositivos que ele possa dizer que são constitucionais. Mas não interessa, não importa onde eles vão estar. Eles podem estar numa lei, numa declaração de direitos, numa jurisprudência, né, num conjunto de julgados, nos costumes, inclusive, ou seja, nem escrito pode estar. Então, essa é a Constituição material. E aí já deu para perceber, se vocês estão aí, né, ligados, que essa Constituição material ela está associada ao modelo dos países que adotam o direito costumeiro com Constituição costumeira. Lembra que eu falei algumas aulas atrás? Tem 3 países que adotam esse modelo. Só 3. Reino Unido, Israel e Nova Zelândia. Então, só esses 3 adotam hoje esse modelo de Constituição material puro, sem ter norma escrita, né? Sem ter uma Constituição
como essa que nós temos aqui no Brasil, certo? Existem outros países também que podem ter Constituição material, mesmo tendo uma Constituição escrita. Aí são aqueles que eu falei lá atrás, que tem como fontes, né? Não é só uma, são várias fontes, né? A Constituição escrita e os costumes, né? Então, esses países têm também Constituição material. É o caso dos Estados Unidos, da Austrália, da Índia, né? Geralmente aqueles países que foram colonizados, ocupados pelos ingleses, né? Em algum momento da história, né? Eles seguem esse modelo. Então, os países que têm Constituição material, eles podem até ter uma Constituição escrita, mas ela não é a única fonte, né, do direito constitucional. A Constituição vai ser encontrada em outras áreas também, certo? Porque aqui a preocupação deles é com o conteúdo, não com a forma. Por isso que a Constituição pode estar em qualquer lugar, certo? O oposto disso, né, o outro lado dessa classificação é a segunda espécie, é a Constituição formal. Aqui vai haver uma maior preocupação com a forma. Mas, claro, não vai se esquecer do conteúdo, né? Porque a classificação é quanto ao conteúdo. Então, vai ter preocupação com o conteúdo? Vai, mas não só com o conteúdo. Vai ter também uma preocupação até maior com a forma, né? E aí, a definição da Constituição formal é essa que está na sequência. Essa Constituição é um documento solenemente estabelecido pelo Poder Constituinte e modificável mediante processo e formalidades especiais estabelecidos naquele documento. Então, esse é o modelo dos países que têm direito escrito, como é o caso do Brasil. Então, nesses países, existe a preocupação de que você tenha uma Constituição escrita. E para que essa Constituição exista, né, tenha validade e seja eficaz, é necessário que se cumpra uma série de formalidades para que essa Constituição seja criada, certo? Então, para se desenvolver o texto dessa Constituição, é necessário que se cumpra uma série de formalidades. E depois que a Constituição estiver pronta, aqui, ó, desse jeito, é preciso que também existam várias formalidades para que essa Constituição seja modificada por meio das emendas. Então, não se pode fazer uma emenda constitucional de qualquer jeito, não. É preciso seguir uma série de formalidades que estão previstas nela própria. É a própria Constituição que vai estabelecer como é que ela pode ser modificada, quais são as emendas que podem ser feitas, de que maneira, quais são os temas que podem ser objeto de emenda. Existe algum assunto que não pode ser objeto de emenda? Existe. E aí a Constituição estabelece quais são, que a gente conhece popularmente como cláusulas pétreas, né? Então, tudo isso aparece na Constituição formal. Então, vai haver uma preocupação com a forma, né? Como essa Constituição vai ser criada, quais são as formalidades para que ela seja criada. E depois que ela estiver pronta, né? Quais são as formalidades para modificar essa Constituição, para aplicá-la, para interpretá-la. Tudo isso faz parte da ideia da Constituição formal. E na Constituição formal, né, nos países que adotam esse modelo, essa Constituição é a única fonte do direito constitucional, né? A fonte principal, única e exclusiva. As outras são secundárias, como a gente viu, né? De vez em quando pode ter uma jurisprudência aí que gere direito constitucional, de vez em quando a doutrina, de vez em quando, muito de vez em quando, o costume, porque quase tudo que está no direito constitucional vem daqui, nesse modelo da Constituição formal. Quase tudo que faz parte do direito constitucional vem do texto que está previsto nessa Constituição. Então, como já ficou bem claro aqui, eu fiquei mostrando o tempo todo, essa, né, Constituição nossa é a formal, né? Então, nessa classificação, a Constituição material fica mais para o modelo lá do direito costumeiro e a Constituição formal fica para o modelo do direito escrito, que é o nosso, né? É o modelo do direito brasileiro. Certo? Alguma dúvida até aqui? Que bom que está gostando. Massa. Constitucional é bom demais. Bom, se vocês têm alguma dúvida até agora, digam aí, na verdade escrevam, né? Bate-papo. Tranquilo? Beleza. Essas classificações que vêm agora, elas são bem facinhas. Vocês vão ver que é bem tranquilo, certo? Não vai ter nada de complicado, não. Inclusive, vai dar para a gente associar, certo? Essas classificações aí, para vocês ficarem já... Ó, essa classificação aqui tem a ver com a outra, esse tipo de norma se enquadra, essa espécie aqui se enquadra na outra. A gente vai ver isso agora na sequência, tá? Valeu, Alisson. Seguindo. A terceira classificação.
Classificação quanto à forma. Essa é bem tranquila também, né? Aí nós temos duas espécies, né? Quanto à forma. Forma escrita e a forma não escrita. Fácil para a gente saber, né? Porque a forma escrita é o modelo aqui da nossa Constituição, do modelo do direito escrito, né? É o caso brasileiro. E de todos os países que adotam o modelo de direito escrito. A não escrita, né? É a dos países que adotam o modelo de direito costumeiro, né? Mas a gente viu já em outras aulas que podem existir, né, em países que têm direito costumeiro, a Constituição escrita, né, que é o caso dos Estados Unidos, novamente citando, né, Estados Unidos, Austrália, Índia, etc. Esses países têm direito costumeiro, mas eles preferiram ter uma Constituição escrita, certo? Então, a Constituição não escrita hoje ela é muito rara. E, de novo, né, citando os 3 países, porque é fácil, só são 3. Então, só vão existir 3 países hoje no mundo que adotam esse modelo da segunda espécie, da não escrita, que são Reino Unido, Israel e Nova Zelândia. E pode ser que no futuro próximo sejam só 2, porque a Nova Zelândia está num processo lá de criação da Constituição escrita do país. E aí, se a Nova Zelândia, no futuro próximo, criar a sua Constituição escrita, então só vão sobrar Israel e Reino Unido, né, a Inglaterra. Então, só 3 países hoje adotam esse modelo não escrito, certo? Aí vejam que eu coloquei do lado uns sinônimos, certo? Por quê? Como eu falei para vocês, esse assunto aí é o que, desses todos que a gente viu até agora, é o que mais cai em concurso. E concurso gosta de jogar uns nomes para a gente pensar, porque a ideia é que você perca um tempinho pensando, né? Um pouquinho mais. É colocar o nome na questão lá. Constituição escrita, não escrita, a gente já associa logo de cara, né? No que eu acabei de falar. Não tem por que ter dúvidas. Mas se numa questão de concurso aparece Constituição instrumental e Constituição consuetudinária, a gente vai ter que parar um pouquinho e pensar, né? Vocês aqui já vão saber, já vão demorar menos tempo para lembrar, lá na prova de um concurso da vida, né? Mas quem nunca viu esses nomes vai ficar pensando assim, pode até se confundir. Então, a doutrina, né, principalmente esses autores que falam aí, né, que escrevem sobre concursos, eles colocam a Constituição escrita como instrumental, é um instrumento ali, né, necessário para a defesa dos direitos do povo, né, e para as regras, né, para estabelecer as regras básicas de funcionamento do Estado. Então, eles acabam associando a Constituição escrita a um modelo, né, instrumental. Por isso que o sinônimo de Constituição escrita é Constituição instrumental. Já a não escrita não precisou nem de sinônimo, porque tem esse palavrão, essa palavra grandona aí, né? Consuetudinária, sinônimo de costumeira. Estou sempre botando essa palavra mais complicadinha para vocês sempre lembrarem dela, né? Então, a Constituição não escrita é a consuetudinária. E fazendo a associação com a classificação anterior, a Constituição escrita, ela é sempre formal, né? Pode ser material também, dependendo do lado do país, mas em geral ela é formal, né? E a não escrita é sempre a Constituição material, né? Porque não vai haver preocupação com o conteúdo, porque essa Constituição não está escrita, pode até não estar escrita. E a escrita ela fica mais próxima do modelo formal, certo? Então, essa é a classificação quanto à forma. E no Brasil, mais uma vez só para deixar claro, essa Constituição, a forma, né, brasileira é a Constituição escrita. Verdade, né? Nossa Constituição é tão desrespeitada. Eu sempre digo isso, se o povo brasileiro, em geral, soubesse de pelo menos, tivesse consciência de pelo menos 10% dos direitos que a gente tem lá na Constituição, o Brasil seria outro completamente diferente e a gente não estaria hoje, né, nessa situação deplorável, né, como país, né, como sociedade. Sim, Paula fez a pergunta, beleza? Foi isso que eu tinha falado, né? E sobre o Temer, bem lembrado, o Temer tem um livro, né? Elementos de Direito Constitucional. O Temer é um autor, né, de direito constitucional já das antigas, ele é da época ali do José Afonso da Silva, né? Ele estava na ditadura, ele estava em 64, né, na USP, estudando na USP, né? O Temer, ele
teve o seu momento ali acadêmico, né, em que ele escreveu elementos de direito constitucional, mas é um livro muito resumido, né, então ele só serve para revisar mesmo, né, e depois dele ser presidente, ter descumprido tudo que ele colocou lá no livro, fica complicado, né? É a história do faço o que eu escrevo, mas não faço o que eu faço, né? Igual o ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O Temer é um exemplo desses, né? Então, ele foi sempre um autor de segunda categoria, né, no direito constitucional, nunca foi um grande autor de direito constitucional, e ele perdeu o prestígio que tinha acadêmico, né, o que ainda tinha, quando ele entrou no governo e fez tudo o que fez, né? Porque muito do que estava escrito lá no livro dele, ele desconsiderou, né? Assim como o Alexandre de Moraes também, né? Que fez a tese dele de doutorado, né? E na tese dele ele escreveu com todas as letras lá, claramente, né? Que jamais poderia ser aceito, né? Do ponto de vista ético e moral, que um ministro de Estado aceitasse um convite para ser ministro de uma corte suprema. E o que é que ele fez? Era o ministro da Justiça do Temer e depois aceitou o convite para ser ministro do Supremo, né? Claro que, e com isso eu não estou falando do que ele faz ou deixa de fazer no Supremo, né? Mas que ele, né, desconsiderou completamente o que ele dizia, né? E o que ele escreveu lá na tese de doutorado dele, né? Então, há muito disso no direito brasileiro, né? Como eu já falei aqui nas outras aulas, juristas que são claramente golpistas, né, que estão de acordo com a ditadura, com golpes, né? Sempre houve isso. E personagens como o Temer, né, que dispensam apresentações, e o próprio Alexandre de Moraes, que fez isso também, né, que escreveu uma coisa na tese e desconsiderou isso completamente para aceitar lá o cargo de ministro do Supremo na gestão Temer, né? Então, o Temer tem que ser visto com todas as ressalvas aí do ponto de vista acadêmico, né? Nunca foi um autor de grande renome e depois de ter sido presidente da maneira que foi, aí perdeu tudo que tinha de crédito, né? Bom, aí temos a quarta classificação, certo? Que é a classificação quanto ao modo de elaboração das constituições, certo? Essa classificação também faz a distinção em duas espécies, que a gente vai conseguir associar com as que acabamos de ver, né? Material, formal, a escrita e não escrita. Então, na primeira espécie da Constituição, quanto ao modo de elaboração, nós temos a Constituição dogmática, que tem um sinônimo, sistemática. Já já eu digo porque ela é chamada também de sistemática. Bom, a Constituição dogmática, ela é definida dessa maneira. Ela é sempre escrita, então já dá aí um sinal importante para a gente. Ela é sempre escrita. Ela é elaborada por um poder constituinte que vai sistematizar, ou seja, organizar os principais dogmas dominantes no momento histórico em que ela foi elaborada, certo? Dogma não tem a ver com religião, não, pelo amor de Deus, né? Porque estamos falando de um Estado laico, sem religião oficial. Dogma diz respeito aqui aos principais pontos, né, que existiam naquele momento, os principais desejos da sociedade, as principais ideias que existiam sobre a organização do Estado, como deveriam ser exercidos os poderes. É isso, né? Quando a doutrina coloca dogma, não tem nada a ver com religião, tem a ver com esses pontos aí fundamentais para a criação mesmo da Constituição, com base no que era, né, na época em que ela foi elaborada, colocado como os principais desejos da sociedade e as principais maneiras, né, de se governar o país de maneira, digamos, né, pelo menos em tese, democrática. Então, essa Constituição dogmática, ela é escrita. Então, já podemos dizer, ela é escrita e ela é formal. Chegamos, então, de novo, né, à nossa Constituição. Então, ela é típica dos países que têm direito escrito, né? Ela é típica dos países que adotam o modelo formal, e aqui nessa Constituição vai estar como se fosse um retrato, né, daquele momento histórico em que ela foi feita. Ou seja, a Constituição, no seu texto aqui, né, ela retrata muito bem o que era desejável em 1988, né, o que a sociedade brasileira queria, né, em 88, o que as instituições, né, o que se pensava que as instituições poderiam fazer para que o país funcionasse bem em 88. E, claro, isso continua, né, até hoje aqui no texto, em sua maior parte. Então, a Constituição dogmática, ela trata disso. Ela trata dos principais pontos, né, que seriam ali considerados pela sociedade e pelo Estado naquele momento histórico. Por isso que ela é colocada como dogmática. E o sinônimo, né, sistemática, vem porque a ideia aqui é de que esse poder constituinte organize, sistematize esses pontos principais
que devem estar presentes ali naquela Constituição, para que ela exprima, para que ela realmente demonstre, né, claramente os principais anseios, desejos da sociedade e os principais objetivos ali do Estado e dos poderes para governar aquele país naquele momento histórico, certo? Então, essa é a Constituição dogmática, que é associada ao modelo formal e escrito. E a segunda espécie é a Constituição histórica. A histórica, ela é costumeira, então já deixa aí bem claro o outro extremo, né? Então, ela é uma Constituição costumeira que vai resultar da lenta formação histórica, da cristalização e disseminação das tradições. Então, essa Constituição histórica, ela é associada ao modelo material e ao modelo costumeiro, né? Não escrito. Então, essa Constituição costumeira, ela, por não ser escrita, ela vai ser resultado de um processo de formação histórica. Então, ao longo da história, vai se construindo aquela Constituição por meio da disseminação das tradições, ou seja, daquela velha história, né, de passar a tradição de pai para filho, de mãe para filha, né, de geração para geração, e da cristalização, ou seja, do fato de que essas tradições vão virando lugar comum, vão ficando típicas daquela sociedade, ou seja, todo mundo adota aquele costume. Então, a Constituição costumeira, ela tem essa característica, né? Ela não vai retratar um momento histórico específico, ela vai retratar a evolução histórica daquele país. E isso pode levar em consideração a evolução de séculos, décadas, ou até milênios, né, em sociedades mais antigas. Então, essa Constituição histórica, ela acaba sendo, né, uma Constituição que é derivada diretamente desse modelo costumeiro, desse modelo não escrito, desse modelo material, certo? O Marcelo está perguntando se essa definição é do Alexandre de Moraes. Na verdade, essa definição ele também coloca, né? Mas, como eu disse, essas classificações, a número 2, a 3 e a 4, sem ser a do Levenstein, todas elas são usadas por toda a doutrina. Então, você pode encontrar essa definição com outras palavras, certo? Mas com o mesmo sentido. No Alexandre de Moraes, no Dirley da Cunha Júnior, no Gilmar Mendes, a ideia é de todos eles, né? A ideia é única, né? Herdou o livro. Cuidado só com o Alexandre, porque foi como eu disse, né? Ele é desse grupo aí de doutrinadores que escreve uma coisa e faz outra, né? Então, cuidado aí com ele. E o livro do Alexandre de Moraes, eu não sei se ele chegou a atualizar depois que ele chegou aí ao Supremo, né? Então, se é um livro mais antigo, aí de antes, né, dele ter chegado ao Supremo, não sei se está de acordo com as opiniões dele de hoje, né? Já do ano de 2020, porque o Alexandre de Moraes também mudou um pouco de posição. Na verdade, os ministros, quando chegam, né, eles deixam de ser doutrinadores e passam a ser ministros, mudam de opinião lá no Supremo. O Gilmar Mendes fez isso, o Barroso, o Alexandre de Moraes também. Né? Então, são pontos aí, né, a ser sempre ressaltados. Tá? Temos 1 minuto e pouquinho. Então, é o tempo de vocês, se tiverem alguma dúvida, digam aí, escrevam aí, certo? Para a gente tirar essa dúvida. Se não, a gente vai encerrar por hoje, mas aí vocês dão aquela revisada boa em casa, final de semana. Não deixem de revisar esses assuntos, porque é muita coisa já, viu? Então, vão revisando e aí qualquer dúvida, vocês vão passando para mim isso na terça-feira, na nossa próxima aula, tá? Boa noite, gente. Boa noite, bom fim de semana aí para vocês. Continuem se preservando aí pela saúde, tá? E vão revisando já o assunto. Beleza? Tchau, tchau. Até terça-feira. De nada. Boa noite.